Em 12 de junho, Israel começou sua devastadora Operação Leão Ascendente contra o Irã. Vários funcionários iranianos importantes foram mortos, com muitos de seus locais nucleares também sendo alvo. O Irã respondeu com grandes ataques de mísseis a Israel durante o fim de semana. Segundo a CNN, 224 civis já foram mortos no Irã. Os mísseis do Irã danificaram a rede elétrica do centro de Israel. A guerra está sobre o Oriente Médio. Isso nos deixa com uma pergunta: qual é o pior cenário que poderia resultar da guerra entre Israel e Irã? A BBC fez essa pergunta em 14 de junho, e ela chegou a 5 cenários potenciais, cada um com implicações massivas para Israel, Irã e o resto do mundo. O primeiro cenário é simples: os Estados Unidos decidem se envolver. Isso é algo que os Estados Unidos da América não querem fazer. Considerando as negações emitidas logo após Israel lançar a Operação Linha Ascendente. Horas após os primeiros ataques israelenses, o senador americano Marco Rubio negou qualquer envolvimento dos Estados Unidos da América. Não estamos envolvidos em ataques contra o Irã e nossa principal prioridade é proteger as forças americanas na região, afirmou Rubio após os ataques. O Irã não deve atacar interesses ou cidadãos americanos. Embora a declaração tenha sido enquadrada como um aviso ao Irã, a mensagem de Rubio revela que os Estados Unidos da América não querem se envolver. Pode ser que não consiga do seu jeito. A BBC diz que a televisão estatal iraniana já está criticando os Estados Unidos da América por seu apoio passado e atual a Israel, acusando-o de ser cúmplice em permitir que Israel lançasse um ataque que matou crianças. Esse é o último tipo de retórica que os Estados Unidos da América querem ouvir. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, não estava feliz. Pouco antes do ataque de Israel, ele disse: "Enquanto eu achar que haverá um acordo, não quero que eles entrem." Os Estados Unidos da América têm negociado com o Irã nos últimos meses para convencê-lo a interromper seu programa de desenvolvimento de armas nucleares. Segundo Trump, o ataque de Israel pode prejudicar as negociações. Sem negociações, os Estados Unidos da América podem sentir a necessidade de cumprir ameaças anteriores de bombardear o Irã. Se não parar de tentar construir armas nucleares, então há que considerar os civis. Em 13 de junho, a Fox 4 KFDW News informou que grupos de veteranos voluntários já trabalhavam para retirar civis americanos de Israel rapidamente. Eles incluem o Grey Bull Rescue e o Project Dynamo, que, segundo a emissora, já enviaram pessoas para o local. O primeiro grupo, sediado na Flórida, já participou de aproximadamente 730 missões de resgate em todo o mundo. O Project Dynamo está enviando equipes a Israel para resgatar os americanos de lá. A presença desses grupos revela um problema: cidadãos americanos estão em Israel. Isso pode significar que, em relação ao envolvimento dos Estados Unidos da América na guerra Irã-Israel, o Irã já está enviando muitos drones e mísseis balísticos para Israel. Quais seriam as consequências se uma dessas armas matasse um civil americano ou um membro das equipes de evacuação? Os Estados Unidos da América poderiam permitir que isso acontecesse? Sem respostas, Trump pode ser forçado a agir, e o presidente dos Estados Unidos da América já sugere essa possibilidade. Em 15 de junho, a ABC News relatou que a administração Trump está reiterando que não teve envolvimento na Operação Leão Ascendente. Trump sugere que os Estados Unidos da América poderiam ser arrastados para a luta se o Irã ferir civis ou pessoal americano. Trump disse à ABC: "Não estamos envolvidos nisso. Não estamos envolvidos neste momento, mas é possível que possamos nos envolver", diz Trump. Se essa possibilidade se tornar realidade, transformaria o atual conflito regional em uma guerra global. Israel pode querer isso. A Vox relatou em 13 de junho que há tempo se acredita que um ataque militar para degradar totalmente o potencial nuclear do Irã exigiria o envolvimento dos Estados Unidos da América. Segundo o The New York Times, os Estados Unidos da América recusaram um plano de ataque proposto por Israel, que, de acordo com o jornal, necessitaria de auxílio americano. Para defender Israel de uma retaliação iraniana e garantir o sucesso de um ataque israelense, o Irã já argumenta que os Estados Unidos da América são cúmplices, mesmo sem envolvimento direto. Segundo o Comitê de Serviço dos Amigos Americanos,
Comitê de Serviço dos Amigos Americanos, os ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 desencadearam a transferência de grandes quantidades de armas dos Estados Unidos da América para Israel. O Comitê de Serviço dos Amigos Americanos afirma que, de 7 de outubro a 25 de dezembro de 2023, os Estados Unidos da América enviaram a Israel 10 mil toneladas de armas, incluindo 15 mil bombas e 50 mil projéteis de artilharia. De outubro de 2023 a 24 de março, os Estados Unidos da América aprovaram mais de 100 vendas militares para Israel, com apenas 2 sendo divulgadas publicamente na época. Somando a isso, os Estados Unidos da América já fornecem anualmente 3,8 bilhões de dólares americanos ao exército de Israel, segundo o Comitê de Serviço dos Amigos Americanos. Segundo a BBC, somente os Estados Unidos da América possuem as bombas capazes de destruir as instalações nucleares subterrâneas do Irã, criando um potencial barril de pólvora. Mas também traz um aviso. Se a América se tornasse um combatente ativo, isso representaria uma enorme escalada com consequências potencialmente devastadoras e duradouras. Mas talvez os Estados Unidos da América não se envolvam. Isso não significa que a guerra entre Israel e Irã não possa escalar, o que nos leva ao nosso segundo pior cenário. As nações do Golfo são envolvidas no conflito, o que não surpreende, segundo a BBC. Ele aponta que a Arábia Saudita acusou o Irã de atacar seus campos de petróleo, voltando a 2019 com os Emirados Árabes Unidos, alegando em 2022 que os Houthis, considerados um proxy iraniano, atacaram seu território em 2022. Desde então, houve uma paz instável entre essas nações do Golfo, uma paz que pode em breve ser rompida. A BBC sugere que o Irã pode redirecionar seus ataques de mísseis e drones caso não consiga causar danos significativos a Israel. Se o Irã não conseguir atingir o bem protegido exército de Israel, poderia mirar em alvos mais vulneráveis no Golfo, afirma a BBC. Países que o Irã crê terem ajudado e incitado seus inimigos ao longo do tempo. Algumas nações do Golfo estão preocupadas e aplaudindo silenciosamente a Operação Leão Ascendente de Israel, mas também cautelosas sobre o que os ataques podem significar para elas, segundo o Times de Israel. O veículo cita Sanam Fakil, diretora do Programa do Oriente Médio e Norte da África da Chatham House, dizendo: os estados do Golfo encontram-se em uma situação difícil, apesar de secretamente aprovarem o enfraquecimento do Irã. Eles enfrentam riscos reais e precisam jogar com cautela. A Arábia Saudita já tenta jogar suas cartas. Horas após os ataques de Israel no Irã, o Ministério das Relações Exteriores do país postou uma declaração no X para condenar os ataques. O Reino da Arábia Saudita expressa sua forte condenação e denúncia das flagrantes agressões israelenses contra a fraterna República Islâmica do Irã, que minam sua soberania e segurança e violam claramente as leis e normas internacionais, afirma a declaração. A Arábia Saudita pediu à comunidade internacional que acabe com a agressão israelense. Segundo Vakil, é um dilema difícil de resolver. Os estados do Golfo evitam se envolver na luta, pois isso enfraqueceria suas próprias posições e o Irã. Isso obriga países como a Arábia Saudita a um ato de equilíbrio, segundo a Deutsche Welle. Ele cita Sebastian Sanz, do think tank Carpo, que aponta que a Arábia Saudita passou os últimos anos tentando desescalar as tensões entre si e seus rivais regionais. No entanto, essa desescalada pode não ser possível. Por quê? Conforme Sons explica, a Arábia Saudita está no centro das atenções e teme possíveis ataques em seu território. As tropas americanas estão estacionadas no local. E aí reside um problema. O Irã atacando outros estados do Golfo poderia trazer os Estados Unidos da América para a luta, tornando este segundo, pior cenário, uma escalada sobre o primeiro. De acordo com a Al Jazeera, em 15 de junho, os Estados Unidos da América atualmente mantêm pelo menos 19 locais militares no Oriente Médio que têm entre 40 mil e 50 mil tropas estacionadas neles. O Kuwait hospeda 5 desses locais. 2 deles estão no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. Também há locais militares dos Estados Unidos da América em Omã, Catar, Egito, Jordânia, Iraque e Síria. Se o Irã decidir atacar mais longe, poderia atingir bases militares dos Estados Unidos da América na Turquia e em Chipre, envolvendo-os no conflito.
A BBC sugere que algumas dessas nações ajudaram Israel a se defender, discretamente, dos ataques de mísseis iranianos. Em 2024, isso os torna alvos para o Irã, que acredita que nações cúmplices estão aliadas aos Estados Unidos da América e Israel. Um ataque a qualquer uma dessas nações poderia levá-las a uma nova guerra do Golfo. Devido às suas bases militares, os Estados Unidos da América podem se sentir obrigados a participar, quase por associação. Mas vamos nos afastar por um momento das nações que poderiam ser arrastadas para a luta. E olhe para uma das coisas que Israel queria alcançar com a Operação Leão Ascendente, dizimando as capacidades nucleares do Irã. Segundo a Al Jazeera, acredita-se que Israel possua armas nucleares, apesar de nunca ter confirmado isso publicamente. Mesmo assim, a mera sugestão de que essas armas nucleares existem permite que Israel seja um ator importante no Oriente Médio. As armas nucleares do Irã removem a vantagem militar de Israel, o que, segundo a Al Jazeera, é uma linha vermelha para o país. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, citou este fato ao justificar a Operação Linha Ascendente. Ele afirma que o Irã poderia produzir uma arma nuclear em um período muito curto, variando de alguns meses a um ano. A Al Jazeera cita um funcionário israelense anônimo que afirma que o Irã tem material suficiente para 15 bombas nucleares em poucos dias. Isso nos leva ao pior cenário da BBC. Os ataques de Israel não destroem as capacidades nucleares do Irã. O pior cenário depende de quão perto o Irã está de construir uma arma nuclear. Israel acredita que o Irã está à beira disso. Pode não estar errado. A CNN aponta que o Irã tem a capacidade de enriquecer urânio, potencialmente ao ponto em que poderia construir armas nucleares. Tudo se resume ao urânio-235, um isótopo encontrado no urânio natural. Segundo a CNN, o urânio natural contém 99,3% de urânio-238, quase inútil para bombas e energia nuclear, e 0,7% de urânio-235. Para usar urânio em energia nuclear, o Irã precisa enriquecê-lo até que a porcentagem de urânio-235 atinja cerca de 3,67%. Tudo isso estará bem. O problema é que o Irã enriqueceu grandes quantidades de urânio ao ponto de ter 60% de urânio-235. Isso ainda não é suficiente para criar uma bomba nuclear, que normalmente requer urânio enriquecido a 90%. Mas isso significa que o Irã não terá que gastar muito tempo com mais enriquecimento se seguir o caminho nuclear. Segundo o Iran Watch, o Irã possui até 593 libras de urânio enriquecido a 60%. Segundo o Iran Watch, o Irã poderia elevar a porcentagem para 90% em apenas 2 semanas em teoria. O Irã teria urânio suficiente para 5 a 8 armas nucleares, o que seria um problema para Israel. É por isso que a Operação Leão Ascendente visou 3 locais nucleares iranianos, Natanz, Fordow e Isfahan, de acordo com a CNN. Imagens de satélite e análise de especialistas sugerem que Israel causou danos significativos a 2 desses locais. Ali Vaez, do Grupo Internacional de Crise, afirma que toda a cadeia de fornecimento nuclear foi interrompida. A cadeia está quebrada, mas pode ser reconstituída em meses. Porque o Irã tem tanto o conhecimento quanto o material necessário para isso, conclui Vaez. Ataques aéreos não serão suficientes para resolver este problema. Aí está o problema de Israel. Ele não tem a capacidade aérea para destruir as instalações nucleares do Irã para sempre. Como dito antes, ele precisaria das bombas bunker busting dos Estados Unidos da América para se aproximar. Se o Irã se reconstruir, em poucos meses poderá construir uma arma nuclear, mudando completamente a situação do Golfo. E se o ataque de Israel convencer o Irã de que a única forma de evitar novos ataques é acelerar seu programa nuclear? A BBC pergunta. Evitar essa situação pode levar Israel a realizar mais ataques, escalando ainda mais o conflito? A decisão do Irã também irritaria os Estados Unidos da América, que estão negociando ativamente para conter as atividades nucleares iranianas. Então você tem o espectro do envolvimento dos Estados Unidos da América novamente. Só que desta vez, a guerra será travada com uma versão do Irã que possui armas nucleares.
Quanto tempo o Irã permitiria ser bombardeado antes de usar armas nucleares, caso as tivesse? É uma questão que ninguém quer ver respondida. E não apenas a possibilidade do Irã obter armas nucleares deveria preocupar o mundo. O quarto pior cenário da BBC é que a guerra entre Irã e Israel cause um choque econômico global. O início desse choque já pode ser visto nos preços do petróleo. Na tarde de 13 de junho, os preços do petróleo subiram 7%. O petróleo Brent, principal referência internacional de preços do petróleo, segundo a BBC, subiu mais de 10% antes de se estabilizar em torno de 74 a 75 por barril. Embora esse preço ainda signifique que o petróleo Brent está 10% mais baixo do que em 2024 e significativamente abaixo dos dólares americanos 130 atingidos quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Também temos que lembrar da crise energética que esses picos anteriores causaram. Em muitos países, esses aumentos nos preços do petróleo podem causar estagflação. Este termo descreve uma situação de alta inflação persistente, combinada com alto desemprego e economia estagnada. É um problema que pode afetar várias nações em breve. O Guardian relata comentários feitos por Matt Gertgen, que é um analista geopolítico da BCA Research, em 14 de junho. Houve um pequeno aumento no preço do petróleo, porém, a campanha de Israel ainda não acabou e o Irã não retaliou por completo. No pior cenário, com 45% de chances, o Irã poderia retaliar. Os Estados Unidos da América entram na briga e os preços do petróleo dobram à medida que o Irã ataca o fornecimento regional de petróleo. Vimos a primeira grande retaliação iraniana com seu ataque de mísseis contra Israel. As menções aos Estados Unidos da América e ao Irã, atingindo os suprimentos regionais de petróleo, trazem os dois piores cenários citados pela BBC. Nenhum dos dois aconteceu ainda, mas mostra que o mundo está em uma situação delicada quando se trata da capacidade do Irã de afetar os preços do petróleo. Choques no fornecimento teriam implicações globais. Gerd Kanatz recorda que as vantagens inerentes dos Estados Unidos da América pesam sobre as economias europeia e chinesa, favorecendo a Rússia na Ucrânia. Isso pode ser visto como uma oportunidade por Vladimir Putin. Preços mais altos do petróleo, devido aos ataques do Irã aos suprimentos de outras nações, poderiam permitir que a Rússia tornasse seu petróleo uma commodity necessária, sobretudo na Europa. E fica pior na frente econômica. E se o Irã reativar os Houthis no Mar Vermelho? Os ataques que o grupo militante iniciou em 2024 já haviam custado à economia egípcia 6 bilhões de dólares até o dia 4 de novembro daquele ano, diz o executivo marítimo. O tráfego pelo Canal de Suez foi feito até 70% em vários pontos durante o ano. À medida que os operadores de navios porta-contêineres foram forçados a desviar e tomar rotas muito mais longas, essas rotas afetaram as cadeias de suprimentos e os preços dos produtos. Isso sobrecarregaria as economias globais ao tentarem absorver o choque dos preços elevados do petróleo causados por uma guerra entre Irã e Israel. Então, temos uma combinação de um choque econômico global com a revitalização das vendas de petróleo da Rússia. Para Putin, isso significaria a capacidade de prolongar a guerra na Ucrânia por mais tempo. Em um momento em que os aliados da Ucrânia, particularmente os Estados Unidos da América, têm sua atenção desviada pela luta entre Irã e Israel, a Rússia pode acabar sendo a grande vencedora. Por fim, a BBC prevê mais um cenário após este quarto pior. Isso parece um estranho pior caso, até considerar as implicações. O Irã perde e o regime cai. Isso parece um estranho pior cenário, já que é exatamente o que Israel almeja. A queda do atual regime do Irã eliminaria a perspectiva de ele possuir armas nucleares, resolvendo um problema, e também reduziria os ataques do Irã aos campos de petróleo. Isso poderia causar um choque econômico. No entanto, a perda do atual regime também cria um vácuo de poder no Oriente Médio, um vácuo que várias nações se apressariam para preencher. A BBC questiona o possível vácuo de poder caso Israel elimine o atual regime iraniano. Quais seriam as consequências imprevistas? Como seria um conflito civil no Irã? São perguntas sem respostas no momento, mas podemos observar a situação de países como Iraque e Líbia.
Ambos perderam governos centrais fortes, embora ditatoriais, e agora são sombras do que eram antes. O mesmo poderia ocorrer com o Irã, mudando drasticamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Paul Eden, colaborador sênior da Forbes, aborda essa questão em um artigo de 15 de junho. Ele indica que a derrota de Saddam Hussein na Guerra do Golfo resultou na neutralização de suas forças militares. Essa força de combate, que já teve 1 milhão de soldados ativos, lutou contra o Irã até um impasse antes do envolvimento dos Estados Unidos da América. Com o Iraque neutralizado, um vácuo foi criado, permitindo ao Irã se erguer como o intermediário de poder do Oriente Médio atualmente. Aiden afirma que Netanyahu previu essa situação, ressaltando que ele vem alertando sobre os perigos iminentes de um Irã nuclear há muito tempo. O ponto é que já vimos esse cenário de pior caso acontecer antes, pelo menos desde 1995. A queda do Iraque deu origem a um Irã mais poderoso. A queda do Irã, seja por Israel ou por um esforço global, poderia levar ao surgimento de outra nação que se tornaria uma ameaça à ordem global? Já discutimos como os choques econômicos no setor petrolífero poderiam beneficiar a Rússia. Putin pode ver uma chance de se aproximar de um Irã devastado, aproveitando o sentimento anti-Ocidente que provavelmente surgiria no país. Após uma guerra com Israel, a China poderia fazer o mesmo. Esses são dois pesos pesados geopolíticos globais que podem se fortalecer ainda mais se o regime do Irã cair. O Fórum do Oriente Médio indica que os curdos e Baloch no Irã poderiam aproveitar uma eventual queda do regime atual para ascender. Ambos resistem ao regime atual do Irã. Os curdos demandam um Irã secular e federalista com um governo descentralizado. A população Baloch vê a chance de se separar totalmente do Irã. Afinal, apenas em outubro de 2024, o Instituto de Pesquisa do Oriente Médio relatou: Haibiar Mari, líder Baloch, declarou que os Baloch pertencem a uma nação atualmente ocupada pelo Irã. Sem o regime do Irã para impedi-los, os Baloches podem se separar em seu próprio Estado-nação. Há muitas perguntas sobre o que a queda do regime iraniano significaria para o futuro. É melhor o diabo que você conhece do que o desconhecido? Só saberemos se este pior cenário se concretizar. Israel está buscando atingir o máximo de oficiais e líderes políticos iranianos por meio da Operação Leão Ascendente. Assista ao vídeo sobre o resultado dos primeiros ataques na semana passada para saber o dano causado até o momento. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais coberturas sobre os últimos desenvolvimentos na guerra entre Irã e Israel.